Nesta aula, nós iremos abordar as Media Queries, né, que são aí o avanço dos Media Types, né, são a nossa nova ferramenta, né, que nós temos com aquela mesma finalidade, só que agora com uma maior eficiência, né, incomparável. Nós temos muita coisa e aqui nós temos, claro, a nossa documentação da W3, como você pode ver, né, CSS3 Media Queries, e aqui nós temos uma descrição de como funciona, né, nós temos exemplos e tudo mais. Basicamente, o que é necessário nós entendermos? Quando nós trabalhamos com Media Queries, nós temos uma condicional. Quando nós temos uma condicional, nós temos operadores lógicos. E no caso das Media Queries, nós temos tais operadores lógicos. Deixa eu listar aqui. São pouquinhos, né? Então é fácil de decorar. Aqui, deixa eu tirar esse ponto e vírgula. Temos o not, para fazer negação, né? Negação. Nós temos o end, né, para concatenar, podemos assim dizer, né, entre aspas, concatenar, né? Vocês já vão entender que na realidade isso daqui é um produto lógico. E vocês já vão entender, né, porque o produto lógico, né? E o online, que é o apenas. Beleza? Tá aqui, então, esses seriam os nossos operadores lógicos das Media Queries, né? O primeiro, pontapé. Ó, novamente, eu vou falar aqui, né, frisar, cadê que eu tô criando um outro arquivo, né? Media Query, Media Queries. Você tem como intercalar tudo pelo atributo Media. Entendeu? Não precisa ser necessariamente dentro do próprio CSS, mas muitos optam por este meio, porque muitas das vezes você vai criar uma sequência com inúmeras regras, e se você for colocar uma a uma aqui, você vai acabar perdendo eficiência. Então, mas só para exemplo de didática, né, você poderia colocar aqui, ó, screen and color ou screen and max width 1024 pixels. Vocês vão ver agora a marcha acontecer, né? Aqui no Media Queries eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar que o meu HTML e o meu body terão um background head, só que eu especifiquei um parâmetro, né? Pera, esse aqui é o Media Types, Media Queries.html. Opa, cadê? Deixa eu abrir ele aqui. Ah, tá, eu escrevi errado. Tá aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu determinei aqui que esse estilo ele só vai ser aplicado em um tipo, né? Você vê que eu estou somando os meus media types com agora as media queries, né? Media type screen com aqui uma outra condicional, o operador end. O operador end é o seguinte, ó, eu trabalho com eletrônica e na eletrônica nós temos 0 e 1. Concordam, né? Deixa eu pegar lá o CSS que fica melhor, o comentário. Então você tem lá o 0 e 1 na eletrônica. 0 é negativo, né? O nosso não, o false, né? E aqui é o verdadeiro, né? Então a gente pode chamar isso aqui de negativo, não, né? Falso. Então 1 é verdadeiro e 0 é falso, certo? E quando nós trabalhamos com a operação OR, né? Que é uma operação lógica de ou, nós temos o seguinte, uma soma lógica. 1 mais 0 é igual a 1, da mesma forma que 0 mais 1 é igual a 1. Então, isso quer dizer que aqui, no meu caso, se eu quisesse criar uma condição usando o OR, o operador OR, né, aqui a gente pode dizer que a vírgula, né, a vírgula é o operador OR, né? Ela é a função OU, né? Na realidade, isso aqui é a função lógica e, né? Eu só coloquei concatenar para seria o produto, né? Aqui a vírgula é o nosso ou. Como é que funcionaria isso? Então, screen, você colocaria, por exemplo, vírgula handheld, vírgula TV, and isso aqui. Isso quer dizer que screen ou handheld ou TV, TV e essa outra condicional, se isso for verdadeiro, isso quer dizer que isso aqui vai executar esse estilo, né? Claro, falando assim fica meio confuso. Vamos tentar fazer novamente. Se for screen e o max width for 1024, é verdadeiro. Se for handheld e max width, é verdadeiro.
Se for TV e for Max Width 1024, é verdadeiro, né? Então é screen ou handheld ou TV nesse primeiro parâmetro. Só que esse daqui ele é obrigatório, né? No caso, para todos os tipos, né? Quando você utiliza o AND, o que acontece, né? Deixa eu abordar aqui o AND. O AND ele é diferente. O AND, né, é o nosso E, ele é um produto lógico. Isso quer dizer que 1 vezes 0 é igual a 0, assim como 0 vezes 1 é 0. O que isso nos mostra na linguagem CSS? Isso nos mostra que, se essa informação for falsa, a outra já não importa mais, o resultado já é falso. Se essa informação for falsa, o restante aqui não importa. Quer dizer que, independente, eu posso ter 300 condições. Se uma delas for falsa, as demais já são ignoradas, né? Claro, usando o AND. Isso é importante. Claro, agora, se você for criar condições opcionais, lembre sempre de usar a vírgula, que é o nosso operador, entre aspas, OR, né? Basicamente, você coloca a primeira condicional e as demais você coloca dentro de parênteses, né? Por quê? Porque você está criando agora conjuntos de condicionais. Então, a partir do momento que você coloca o primeiro operador aqui, o AND, né? Você já vai colocando dentro de parênteses. É que nem na operação matemática, nós conseguimos distinguir e obter valores diferentes mediante o encaixe dos parênteses. Então, aqui não é diferente, nós temos uma ordem a ser seguida e os parênteses são responsáveis pela sua organização. A partir de agora, vamos parar aqui, né, de trabalhar com essa manipulação aqui pelo atributo mídia. Só para a gente finalizar, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou colocar end min width 480. Galera, o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, ó. Esse estilo, ele só vai ser aplicado em um dispositivo que seja do tipo screen, handheld ou TV, que a sua largura, né? Já vou até tirar esses outros parâmetros, vou colocar aqui o screen, né? Que tenha a sua largura mínima 480 e a sua largura máxima 1024. Isso quer dizer que esse estilo ele é aplicado a qualquer resolução dentro de 480 a 1024, na verdade. Então, você tem um limite estabelecido. Então, vai de 480 a 1024. Então, quer dizer que 401 recebe esse estilo, 481, né, recebe esse estilo, 482, 500, 600, 700, 800, 1023, e eles vão recebendo esses estilos, né? Passou 1025, pronto, acabou, estourou o limite, não recebe mais o estilo, né? Vamos testar isso aqui, clica aqui. Vamos então abrir aqui no browser. Tá aqui, vou redimensionar a minha janela como de costume. Ficou vermelho, tá vendo? Olha que interessante. Diminuir, estourou o limite mínimo de 480, ele volta a ser branco. Resumindo, nós temos aqui, olha só, tudo dinamicamente. Eu não preciso ficar utilizando softwares para simular. É dinâmico, é na hora, é CSS, galera. Olha só, tá vendo? É incrível, né? Você vê que é muito mais fácil do que muitas pessoas acabam imaginando, né? Olha só como é prático. E torna-se dinâmico, o site fica animado, né? Isso é legal, é interessante. E assim vocês vão notando como é que funciona tudo mais, né? Beleza. Outros pontos específicos aqui que nós temos que abordar, né, é o not, né? O not ele serve para negação, né? Vamos tentar tirar isso daqui agora do atributo media, vamos passar para cá. @media not TV. Poxa, o que eu criei ali com aquilo ali? Eu criei um estilo que ele é aplicado a qualquer dispositivo que não seja uma TV. Eu coloco aqui not screen. Pode ser qualquer dispositivo, menos o screen, porque eu coloquei aqui not screen. Então, esse estilo ele é aplicado a um dispositivo que não é screen. Novamente, abordando a eletrônica, eu acho muito fascinante usar a eletrônica em conjunto com a programação. Amplia muito, né, a percepção. Nós temos na eletrônica um circuito integrado chamado 7404, né? 74HC04, se eu não me engano. Vocês podem depois dar uma olhada. E o que ele faz? Ele tem a opção, a função NOT, função lógica NOT. Nós temos as operações lógicas na eletrônica, não é diferente. E a função NOT, né, a operação NOT, ela faz o seguinte: 1 vira 0 e 0 vira 1. Simples assim. Então, isso quer dizer que quando eu coloco not screen, eu estou dizendo aqui que esse estilo ele é aplicado ao quê?
a qualquer dispositivo que não seja screen, né? Porque eu mudei o valor do meu screen na condicional, certo? Basicamente seria esse o not. Então seria uma negação. Beleza? Fora então ao not, ao end, nós temos um online. Online é o seguinte, ele serve para filtrar, né? Ou seja, esse estilo só é aplicado a navegadores que suportam essa nossa regra mídia, certo? Então, ele serve aqui para ignorar para os navegadores antigos. Então, mídia, online e screen. Então, só vai funcionar para os navegadores modernos. Seria basicamente isso. Certo? Tá aqui então um exemplo, a gente viu aqui como é que funciona. Tem aqui um site chamado MediaQuery.es, né? Você vê aqui no final da Media Queries, que tem aqui vários sites que foram criados com Media Queries e são sites incríveis, né? Que você vai redimensionando os sites. Olha só, ele tem já aqui o preview, né? Como é que funciona? Ó, tem aqui o site na sua versão full, né? E aqui vai resumindo o conteúdo, ele vai diminuindo, né? Diminuindo, diminuindo, vai diminuindo. Ó, olha só esse estado, né? O site ele chega a quebrar o conteúdo, né? Quebrar entre aspas, né? O site ele tem um conteúdo resumido, né? Vamos ver se é esse mesmo site aqui, né? O link apontou para cá. Ó, a imagem, olha só, responsivo aqui, ó. Olha o texto. Vamos ver aqui aumentar. Se aumenta, aumenta. Ó, ele muda totalmente o formato do texto. Vamos dar um Ctrl U aqui para abordar aqui o código CSS deles, né? Vamos ver aqui. Ó, ele tem aqui, ó, um media screen, um media screen, tá vendo? Olha só, ele já passou aqui o atributo media screen e aqui você tem o CSS para screen. Vamos procurar aqui por @media, né? Ó, tá vendo? @media online screen and min width 768, online screen and max width 767 e tem várias e várias condições, várias e várias mídias, né? Você vê que ele encontrou aqui 12, tá vendo? 12. É interessante você entender, né? Como é que funciona tudo isso. Só que agora a gente vai chegar no final dessa discussão sobre Media Queries, né? A gente já viu muita coisa, a gente já aprendeu meio que trabalhar, temos alguns tópicos importantes ainda a se falar. Então, o primeiro seria o seguinte: não importa qual é a configuração do dispositivo quando você utiliza Media Types, né? Media Queries, no caso. Né? Eu não quero saber se ele é um tablet, eu não quero saber se ele é um iPhone, eu não quero saber se ele é um iPad. Eu quero saber, o que me importa é a resolução desse dispositivo. Por quê? Porque, por exemplo, tem um computador, esse meu computador eu posso configurar ele para ele ter uma resolução 800 por 600. Eu posso configurar o meu computador para ele ter uma resolução 1024 por 768. Posso configurar o meu computador para ele ter uma resolução muito maior ainda. Isso quer dizer que o que? Eu tenho um valor relativo, né, que é a resolução. Isso não quer dizer que quando eu compro um iPhone eu vou ter aquela resolução exata, né? Eu posso ter uma variação, eu posso realizar uma configuração. Então o que importa é você focar, vocês possam desenvolver os seus sites mediante as resoluções dos dispositivos, né? E esquecer essa questão, né, do que é um dispositivo screen, o que é um dispositivo TV, né? TV, enfim, tem vários e vários outros media types. Você vê que lá basicamente ele optou, né, por abordar, né, o screen, né? E justamente o screen é o que mais utilizado, né? Porque é um monitor que tem cor, né? Então é um monitor colorido. Isso quer dizer que quando você coloca o screen, hoje em dia você não está mais abordando só desktop, você está abordando amplos dispositivos. Faça um teste, pegue o screen e teste ele na televisão, teste o screen no seu iPhone e veja o resultado, né? É importante você abordar também esse teste em outros dispositivos. Você vai ver como é que funciona o screen, né? O screen hoje em dia ele é muito mais amplo do que antigamente, né? Como ele foi definido. O problema é que o mercado de antigamente ele tinha um padrão. Com o avanço da tecnologia, esse padrão ele foi quebrado, né? Os dispositivos eles tiveram uma maior flexibilidade e com isso a linguagem aumentou, né? A linguagem evoluiu, termo correto. E aí nós temos agora disponíveis esses parâmetros que nós podemos estar utilizando para filtrar os nossos estilos. Mas quais são esses parâmetros? Está aqui, ó, eu selecionei esses parâmetros, creio eu que está aqui no artigo no artigo não, né, da documentação, está aqui, ó. Media Features.
width, height, device height, e temos mais outros aqui, né? Outros que você pode estar dando uma olhada, né? Resolution. E o interessante é que quando você vem para cá, né? Você observa, né, os parâmetros, né, que ele está utilizando, ó, o max width. Você não precisa, né, abordar em pixels, você pode abordar em centímetros, né? Nós já vimos as unidades de medida lá no curso de tables. Aqui você tem, tá vendo, ó, o handheld utilizado, você tem aqui o height, né? Olha só, ele vai mostrando como é que funciona. O device width, ele vai mostrando aqui para você como é que funciona, tá vendo? Ó, device height, o orientation, ele vai mostrando lá, tá vendo? Ó, que é o nosso retrato, né? Retrato, paisagem. E aqui você tem muitas informações. Ó, o color, né? O color também, ele checa também para ver o número de bits, né? Tá aí, ó. Você tem todos esses valores que você pode estar utilizando para realizar um controle, né, e aplicar estilos diferentes. Seria o seu filtro, né, como você poderia filtrar. Eu acho que o conteúdo dessa aula ficou bem abordado. Eu acho que não restaram tantas dúvidas referente à utilização. Claro que você vai ter dúvidas enquanto a questão and, né, vou criar aqui max width 1000 pixels. Então, até esse parâmetro eu vou ter o meu background. Então, tá aqui, ó, olha. De 0 até 1000, olha lá, eu tenho esse valor. Você pode usar o mini width e os demais. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.